Alegramo sempre. Essa é a mensagem central deste terceiro domingo do tempo do Advento. Alegrai-vos sempre no Senhor. É o que a liturgia nos diz no introito, é o que nós ouvimos também, acabamos de ouvir na primeira leitura. Assim como durante o tempo da Quaresma existe o domingo Letare, domingo da alegria, também no tempo do Advento existe o domingo Gaudete, que é também o domingo da alegria. E assim a Igreja nos ensina que mesmo durante as práticas de penitência, mesmo na nossa vida de austeridade, nós devemos conservar o nosso coração na alegria. E nós podemos então refletir um pouco os motivos que nós temos para acolher de coração aberto esse convite que a Igreja nos faz hoje para nós nos alegrarmos. O motivo muito concreto é porque o Natal está perto. Então a Igreja nos diz: alegre-se, não desanime da sua preparação. Se você está vivendo o Advento como um tempo de austeridade, um tempo que você está procurando rever a sua vida para se configurar com Jesus, alegre-se, porque Ele está para chegar. São Paulo nos dizia também: o Senhor está perto. Esse é o motivo dessa alegria nesse domingo que antecede por praticamente 2 semanas somente o Santo Natal. A proximidade do Natal traz alegria ao nosso coração. E essa proximidade do Natal, que é a proximidade com Jesus, serve de lição para a nossa vida. A Igreja quer que nós nos alegremos não só pela proximidade do Natal, mas São Paulo nos diz: alegrai-vos sempre no Senhor. E ele é tão enfático que ele ainda diz assim: eu repito, alegrai-vos. Se alguém ficou em dúvida, eu digo mais uma vez: alegrai-vos. Em que consiste, meus irmãos, essa alegria que nós devemos ter? É bom recordar que a pessoa que está nos dizendo para nos alegrar, São Paulo, foi um homem que teve a vida marcada pelo sofrimento, por doenças, perseguições, traições, decepções, várias prisões. Isso tudo culminou com o seu assassinato, com a sua morte, com o seu martírio. Então, a pessoa que nos convida a nos alegrar era uma pessoa que vivia na dor. E aí nós já entendemos então que a alegria cristã não é ausência de sofrimento, não é ausência de cruz, que a alegria cristã não é sinônimo de prosperidade material, física ou corporal. A alegria cristã é muito mais do que tudo isso. A alegria cristã é a paz do coração que se fundamenta em algo que nós acabamos de ouvir também na leitura. O nosso motivo maior para nos mantermos em paz e, portanto, na alegria, o próprio São Paulo nos deu: o Senhor está perto. É isso que nos alegra, meus irmãos. O Senhor está perto. Deus está perto. Deus não é um Deus distante que vive somente nas alturas, um Deus inacessível. Até poderíamos dizer um Deus invisível. Desde o momento em que Deus enviou o seu Filho, até o rosto de Deus, nós podemos ver no rosto de Jesus. O Senhor está perto. O Senhor está perto no Natal. O Senhor está perto de nós pela sua graça. O Senhor está perto de nós na Eucaristia. O Senhor está perto. Deus nunca está longe de nós. Nós podemos viver sempre nessa proximidade com Deus. Então esse é o motivo da nossa alegria. O Senhor está perto. Quando nos sentimos às vezes meio que abandonados pelos amigos, quando vier ao nosso coração algum sentimento de solidão ou coisa do tipo, lembrar-nos dessa palavra de São Paulo: o Senhor está perto. Você não está sozinho. Nós nunca estamos sozinhos. E esse Senhor que está perto é um amigo que jamais nos decepciona. Qualquer outro amigo nosso
pode nos decepcionar, mas Jesus não. É o amigo que está sempre próximo, o Senhor está perto. E em seguida, São Paulo nos mostra como que vivemos essa alegria, essa paz. Ele diz assim: não vos preocupeis com nada, ou outra tradução, não vos inquieteis com nada. E essa palavra é muito boa, inquietar, muito apropriada, não é? Não vos inquieteis, porque alguma preocupação é inevitável, mas o inquietar-se não agrada a Deus. Por que eu vou me inquietar? Ou seja, vou perder a paz se o Senhor está perto? Por que eu vou, de certa forma, me desesperar com os problemas, com as minhas cruzes, com as minhas tentações? Por que eu vou me inquietar se eu sei que o Senhor está perto? Quando nós nos inquietamos demais com os nossos problemas, pode ser um sinal de que nós colocamos a solução desses problemas na nossa capacidade. Quando nós achamos que somos nós que resolvemos as coisas, então sim, nós nos inquietamos, porque nós não somos capazes. E o dia que nós nos convencermos da nossa incapacidade, aí nós vamos ter paz no coração, porque não vamos colocar mais a confiança em nós, mas vamos entender que temos que depositar a nossa confiança em Deus. Não vos inquieteis com nada, o Senhor está perto. Esse é o refrão que tem que voltar hoje à nossa mente e nos acompanhar durante toda essa semana. O Senhor está perto. E continua São Paulo: mas em toda súplica apresentai a Deus os vossos pedidos com ação de graças. Aí está a solução. Aquilo que eu não posso, aquilo que eu não consigo, aquilo que escapa à minha capacidade. Há tantas situações, meus irmãos, em que nós temos que simplesmente dizer para Deus: Senhor, eu não posso, foge do meu controle. Não adianta eu tentar sozinho, porque eu já tentei e não consigo. Eu não posso. Eu tenho que entregar nas mãos de Deus. É o que São Paulo diz: em toda oração apresentai a Deus os vossos pedidos. E aí ele arremata dizendo assim: e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações. Essa paz, meus irmãos, que é tão difícil de entender, não é? Para uma pessoa que não tem fé, é impossível entender essa paz. Mas para quem acredita em Deus, essa paz é possível. Então essa, meus irmãos, é a grande mensagem desse domingo. O Senhor está perto, alegrar-nos em Deus, manter a nossa confiança em Deus. Mas por outro lado, no Evangelho nós temos uma palavra que ao menos deve nos levar a refletir, a nos perguntar. São João Batista diz assim hoje: no meio de vós está aquele que vós não conheceis. Infelizmente, para muitos, Jesus ainda é esse que não conhece. No meio de vós está quem vós não conheceis. Para essas pessoas não há alegria, para essas pessoas não há paz. Então, é bom que nós nos perguntemos, né? Qual é o conhecimento que eu tenho de Jesus? É o conhecimento que eu tenho de uma celebridade? É o conhecimento que eu tenho de um personagem histórico? É o conhecimento que eu tenho de um herói que ficou lá no passado? Se o conhecimento que eu tenho de Jesus é isso, eu não vou ter paz não, e não vou ter alegria também não, porque esse conhecimento de um herói do passado, conhecimento de alguém que ficou perdido na história, não modifica a minha vida. O conhecimento que eu tenho que ter de Jesus é exatamente o que São Paulo diz: o Senhor está perto. Que nós possamos ter esse conhecimento. E é fácil, meus irmãos, é muito fácil para cada um de nós ter essa resposta do conhecimento que nós temos de Jesus. É só olhar para a nossa vida. É só nós olharmos se Jesus faz parte
da nossa existência. Se eu reduzir o meu catolicismo, a minha vida de fé, a simplesmente vir à missa e durante a semana eu nem me lembro mais de Jesus, São João Batista vai me dizer: no meio de vós está quem vós não conheceis. Se eu não coloco na rotina da minha vida, não é de vez em quando não, hein? É na rotina da minha vida, o tempo que eu passo aqui diante do Santíssimo, São João Batista vai me dizer: no meio de vós está quem vós não conheceis. Eu acho que entre nós, católicos, ainda precisa crescer muito a nossa devoção, a nossa fé na presença de Jesus no Santíssimo Sacramento. Se dissermos assim: olha, vai ter uma palestra com um palestrante renomado, talvez nós tenhamos uma grande sede de ir, porque temos sede da verdade. Se disserem para nós: olha, vai ter uma romaria a um lugar onde há muitos milagres, talvez nós sejamos muito prontos para ir. Mas se disserem para nós: olha, vai ter hoje um momento de adoração na paróquia, será que nós temos a mesma prontidão de ir? E mesmo que não haja um momento fixo marcado, um convite para uma adoração específica, Jesus está no sacrário às 24 horas. E quanto tempo que eu passo na presença dele? É uma pergunta dura, meus irmãos, mas é uma pergunta que nós temos que fazer. O sacrário existe para mim? Eu existo para o sacrário? Qual é o lugar que eu ocupo diante de Jesus sacramentado? E qual é o lugar que Jesus sacramentado ocupa no meu coração? Se eu não adoro Jesus no Santíssimo Sacramento, no meio de vós está quem vós não conheceis. Se eu não reconheço que ali está aquele que pode me trazer a paz, essa paz que ultrapassa, excede todo o entendimento, eu preciso aprofundar a minha fé. É uma questão de lógica, é uma lógica que dói em nós. Se eu creio que Jesus está presente no Santíssimo Sacramento, eu vou adorá-lo. E se eu não venho adorá-lo no Santíssimo Sacramento, eu tenho que me perguntar: eu creio que Ele está ali? Aproveitemos, meus irmãos, esse domingo da alegria para agradecermos a Jesus esse grande motivo de alegria que Ele nos dá, que é Ele estar entre nós. Jesus poderia ter colocado em cada igreja um arcanjo, para que nós fôssemos até esse arcanjo trazer os nossos pedidos, as nossas súplicas. Jesus poderia ter feito ficar de alguma forma em cada igreja um santo que o representaria, mas Ele não fez isso. Ele não colocou um arcanjo, não colocou um santo. Ele poderia ter feito até de uma forma muito miraculosa a presença da Virgem Maria, mas Ele não fez isso. Ele deixou-se a si mesmo presente no Santíssimo Sacramento. E nós precisamos sempre renovar a nossa fé na sua presença e renovar o valor que nós damos para o Santíssimo Sacramento. O Senhor está perto. Não vos inquieteis com nada, mas apresentai a Ele as vossas súplicas e as vossas ações de